Bom dia, pessoal. A paz do Senhor Jesus. Tudo bem? Para quem não me conhece, né? Meu nome é Mayra. Tenho 33 anos hoje, sou casada, serva do Senhor Jesus, líder, né, de jovens e adolescentes. E esse é meu primeiro vídeo, então tenham paciência comigo. Mas de um certo tempo para cá eu tenho sentido da parte do Senhor, né, o encargo de compartilhar com vocês um pouco da minha experiência com Ele, um pouco daquilo que Deus tem feito na minha vida e através da minha vida. Então, assim, eu queria comentar com vocês hoje, como é o nosso primeiro vídeo, sobre a minha vida com Deus, como eu conheci, como eu fui adquirindo, né, essa experiência com Ele, fui adquirindo essa vida com Jesus, que é uma vida de aventuras, uma vida de fé, de riscos, mas é uma vida onde a gente tem milagres, né? Tem assim sinais dele, assim como a palavra de Deus diz que os sinais acompanham aqueles que creem. Então eu creio nessa verdade, eu vivo essa verdade porque eu creio nele, né? Então, para quem não me conhece, desde a infância, né, eu fui marcada com muitas enfermidades, com muitos desafios, né, para minha família. Então, desde neném aos 3 meses de idade, eu dei uma infecção generalizada, onde meus órgãos pararam, aonde, né, eu fui diagnosticada com suspeita de meningite. Aos 5 anos, dei bronquite asmática, né? Então, isso tudo o Senhor Jesus me curou. Mas para vocês entenderem melhor, essa experiência da minha família, né? Quando eu tinha apenas 3 meses de idade, marcou a minha história por um fato, assim, muito épico, né? De Jesus realmente ter me tocado, ter me dado a vida novamente, porque aos 3 meses, como eu disse, eu dei uma infecção generalizada e eu fui para Lavras, sou de Campo Belo, Minas Gerais, né? E fui para Lavras correndo, né? Meus tios, parentes correram comigo porque eu estava dando convulsões intensas, uma atrás da outra. Então, imagina, um neném, né, de 3 meses dando convulsão sem parar. Então, eles correram comigo para Lavras, no Hospital Vaz Monteiro. E assim que eu dei entrada ali, eu entrei em coma, né? Foi assim questão de segundos para que eu não morresse. E ali eles foram fazendo o trabalho comigo, né? Foram me medicando, mas no terceiro dia ali eu entrei em coma e meus órgãos pararam, né, literalmente, e o médico confirmou até então que eu havia morrido, né, que eu não havia resistido, e os meus pais entraram em desespero, né, minha mãe desmaiou, meu pai ficou, assim, transtornado, dando murro na parede e tal, e aí foi, e eles ligaram para Campo Belo, dando a notícia que eu havia falecido. E aí, alguns parentes meus chegaram, né, a mandar fazer 4 coroas pro meu velório. Olha só, queridos. Nossa, como o Senhor assim opera, né? E aí eles mandaram fazer 4 coroas pro meu velório. E aí a minha mãe, né, mandou buscar a roupinha do velório, escolheram as roupinhas do velório. E aí quando a enfermeira foi me pegar para colocar a roupa do velório, eu acordei. Eu saí do coma. Como? O Senhor Jesus me visitou, né? O Senhor Jesus colocou em mim ali o fôlego de vida novamente e ele literalmente me ressuscitou. Então, desde criança, eu fui marcado com os sinais do Senhor Jesus, com os sinais da presença dele na minha vida, né? Só que na época, a minha família toda, né, era ligada ao catolicismo, então a gente tinha muitas crenças, né? A gente tinha muitas crenças em vários santos, né? Em várias tradições. Então
eu cresci acreditando que os princípios do catolicismo haviam tido, né, ali a oportunidade de me ressuscitar. Então eu cresci assim, querendo, né, conhecer quem me ressuscitou, porque a minha gratidão foi muito grande, a minha gratidão foi muito assim, eu queria retribuir de alguma forma, então eu queria servir, né, quem havia me ressuscitado. E na época, como a gente tinha as crenças, né, do catolicismo, eu entrei de cara na igreja, né, e eu fiz todas as coisas que a igreja católica tem possibilidade de dar. Porque eu queria servir a quem havia me ressuscitado, né? Então, juntamente com as crenças da época, eu investi a minha vida toda, né, ali. E aí, quando eu adquiri a juventude, né, de 18 para 19 anos, eu tive uma experiência muito profunda com Jesus. Porque até então eu trabalhava, estudava, né? E assim, eu era catequista na época, porque eu sempre gostei muito de ler, de ensinar, de ter conhecimento, né? Até então, como eu disse, queria servir aquele que havia me ressuscitado, que na época eram os princípios da Igreja Católica que assim me foram ensinados. Então eu fui e fiz catequese, né? E virei professora de catequese e fazia tudo na Igreja Católica, mas eu era uma jovem que gostava de curtir a vida, né? Então eu dançava, eu ia, né, nas baladas e eu namorava e eu curtia a vida como o jovem acha que é curtir hoje. Então, na época, uma dessas amigas minha, né, que andava comigo, que saía comigo para essas diversões, se converteu. Se converteu e aí começou a falar comigo e aí me começou a me chamar para ir à igreja dela. Só que tinha um porém, queridos. Eu não gostava de crente. Eu não gostava de crente porque eu achava que todo crente era muito chato. Era muito chato. Então, assim, eu não gostava de crente porque eu achava que crente não gostava de católico e aquela mistura de religião na minha cabeça eu achava que não dava. Então, eu corria dos crentes, na verdade, porque eu não gostava, por ter esse pensamento de achar que todo crente não gosta de católico, eu corria dos crentes. Então, eu comecei a correr dessa amiga minha, né? E eu falei pra ela, falei assim, olha, a nossa amizade termina aqui, porque eu não consigo conviver com crente. Eu acho eles muito chatos e você não vai ser diferente, porque eles pegam no pé das pessoas e tal, então eu não quero. E ela começou a orar por mim, né? Ela começou a orar por mim, começou a jejuar, começou ali interceder pela minha vida e me chamando para ir na igreja dela. E aí chegou um tempo aonde ela me disse uma frase que marcou a minha vida, que marcou a minha trajetória com Jesus. Ela me disse o seguinte: Mayra, você conhece a história de Jesus e eu tô te convidando para conhecer o Jesus da história, que você não conhece. É outra coisa muito diferente. E eu fiquei com essa frase na mente, na minha cabeça e tal, mas não dava o braço a torcer porque eu não gostava de crente. E então ela um dia me falou: olha, se você for comigo uma vez, eu deixo você de lado, mas uma vez só. Uma vez. E aí eu pensei, eu vou uma vez com ela porque ela sai do meu pé, né? Ela sai ali e para de me encher o saco e tal. E aí eu decidi ir com ela essa uma vez. Queridos, bastou essa única vez para o Espírito de Deus me tocar, né? E aí eu fui
Eu sempre gostei muito de música e ali o louvor começou a entrar no meu coração de uma tal forma. Só que eu era muito orgulhosa, eu não dava o braço a torcer, eu não gostava de chorar perto das pessoas. Então, quando eu vi que o louvor estava me tocando de uma tal forma, eu saí de perto e eu evitei, eu não deixei o Espírito de Deus me curar, né, na época. E aí chegou ao final do culto, era uma igreja pequena, o pastor percebeu que eu era visitante, né, e foi lá. E me cumprimentou e tal, e fez aquela, né, recepção ótima. E só que eu não gostava de crente, então eu tava ali respondendo para ele e tal, mas a minha vontade era de sair correndo, né? E ele pedindo para orar, pedindo para Mayra, posso orar por você e tal. Eu fiquei muito feliz que você veio e eu doida para ir embora e eu falando com eles, queridos, eu disse isso a ele, misericórdia. Pastor, se o senhor orar por mim, o senhor deixa eu ir embora, porque eu quero ir embora. Olha só. E aí o pastor com muita sabedoria, né? Não, eu quero só te abençoar, deixa eu orar por você. E ele orou. Quando ele orou, queridos, o Espírito de Deus, né, se manifestou. Só que eu não sabia que era ele, porque a minha amiga tinha razão. Eu conhecia a história de Jesus, mas eu não conhecia o Jesus da história. Então, ele orou por mim e eu senti um calor, mas era aquele calor como se eu tivesse dentro de um forno. Era um calor como se eu tivesse dentro de uma fornalha, né? E aí eu fui queimando, né, da presença do Espírito Santo, mas eu não conhecia ele, então não sabia que era ele, né? Então eu fui sentindo aquele calor e tal, e o pastor começou a repreender, sabe? Começou a orar, pedindo para que Jesus me tocasse, pedindo para que o Espírito de Deus me visitasse, né? Pedindo para que o Senhor tirasse ali qualquer embaraço na minha vida, tudo aquilo que estava me afastando de Deus e tudo mais. E aí ele acabou a oração e falou assim: olha, Mayra, eu não te conheço, mas o Espírito de Deus te conhece e o Espírito de Deus tem um propósito na sua vida. Deus quer te usar muito, você vai ser uma jovem cheia da presença dele, ele vai te usar poderosamente, mas existem algumas coisas na sua vida que tá te impedindo disso, né? Sai dessa vida que você está, isso não tá agradando a Deus, você é uma jovem que Deus tem muitas promessas, e começou a falar comigo, e eu olhando para ele assim, tipo, eu não acreditava, sabe? Porque eu não conhecia Jesus, né? Eu não conhecia o Jesus da história. E aí ele falando comigo que Deus estava trabalhando na minha vida, que era para me sair daquela questão de ir para baladas, de, né, namorar com pessoas que não eram para mim e tal. E eu olhando para ele assim, tipo, acabou, posso ir embora, né? Misericórdia. E aí, queridos, ainda bem que Deus perdoou o tempo da ignorância, glória a Deus, né? E aí eu saí daquele lugar muito nervosa com a minha amiga, porque eu não acreditava que Deus falava dessa maneira e eu achei que ela tinha contado a minha vida para ele, que realmente eu ia, né, nas baladas, que eu namorava com pessoas às vezes que não era para mim e tal, e eu fiquei muito nervosa com ela e saí. E como era numa sexta-feira à noite, eu tinha a programação de todo final de semana sair com os meus amigos, né? De estar ali em baladas, né? E curtindo a noite e tudo mais. Só que naquela sexta-feira, quando eu tentei fazer dessa maneira, como eu fazia todo final de semana, assim que eu entrei, né, na balada, que eu fui tentar dançar músicas que eu já dançava todo final de semana, me deu cãibra nas duas pernas e eu não consegui dançar. Eu não consegui fazer aquilo que eu fazia todo final de semana, que era algo natural, que era algo normal para mim.
E eu fiquei muito brava, muito nervosa, e os meus amigos não entenderam por que que eu tava daquele jeito, que era algo que todo final de semana a gente fazia. E eu fiquei muito nervosa, porque eu também não tava entendendo o que tinha acontecido, e me deu cãibra nas duas pernas e eu não consegui dançar. Eu não consegui fazer aquilo que eu fazia todo final de semana. E eu saí daquele lugar muito brava, sem entender nada, muito nervosa, muito chateada. E aí, assim que eu saí, um outro amigo me chamou pra beber. Mayra, vamos beber comigo? Hoje eu tô na sofrência e eu falei, vamos, porque eu tô muito nervosa e chateada. E aí a gente foi. Só que quando eu peguei o copo de cerveja, queridos, e tomei, eu vomitei na hora, não ficou. E meu estômago não estava embrulhando, eu não estava sentindo nada assim que me fizesse passar mal aquela hora, mas o Espírito de Deus já havia me visitado naquele culto, mas eu não conhecia ele. Então eu não sabia que ele visitava, que ele marcava vidas, né? E ali ele já havia me marcado, mas eu não conhecia. Então, tudo aquilo que eu estava tentando fazer e não estava conseguindo era porque ele já havia me marcado e eu não sabia, eu não estava entendendo. E então eu não consegui beber e eu fui embora nervosa. E no caminho encontrei com um rapazinho que eu tava, né, ficando na época e ele querendo me entregar um presente, eu muito nervosa e assim sem entender nada, porque eu não tava conseguindo fazer nada do que eu fazia, né, toda semana. E aí eu falei com ele, falei assim, olha, eu não tô bem hoje, eu não quero conversar com você hoje, eu vou embora. E ele me entregou uma caixa enorme nas mãos, que tinha me dado um presente e tal, e eu peguei a caixa de presente e fui embora. E eu pensei, amanhã eu vou na missa, na igreja, porque eu preciso entender o que está acontecendo comigo. E comecei a xingar aquele pastor. Eu achei que ele tinha feito algo para mim. Misericórdia. E aí eu fiquei muito brava. E no outro dia eu fui realmente, né, na missa, porque eu era católica, eu era catequista e, né, e eu fazia tudo na igreja. E quando eu cheguei ali na missa, né, na igreja, que eu sempre fazia tudo, eu tentei entrar, não deu certo. Eu tentei entrar, me deu uma falta de ar, me deu um incômodo, me deu um sufocamento e eu não consegui entrar na igreja que eu fazia tudo, na igreja que eu ensinava, na igreja que eu organizava, eu não consegui entrar. E eu não entendi o porquê que eu não estava conseguindo entrar na igreja que eu sempre frequentava. E eu achei que eu tava ficando doida, né? Eu achei que eu tava ficando louca, eu achei que assim, aquele pastor havia feito algo muito grave para mim. E eu saí da igreja chorando, e eu saí da igreja ali sem entender nada, muito chateada, porque realmente eu achei que eu tava ficando doida. E na volta para casa eu encontrei essa amiga minha que havia me levado naquela igreja, né, que já estava orando por mim, que já estava jejuando por mim, e eu não sabia. E ela viu que eu tava chorando, ela viu que eu tava mal, né, que eu tava assim muito chateada e ela tava com um CD na mão. E aí, queridos, nessa hora ela me entregou aquele CD e falou assim: "Olha, Mayra, ouve esse CD. Ouve esse CD que você vai entender aquilo que está acontecendo com você. Eu creio que Deus vai te falar, Deus vai te tocar, eu creio que Ele vai falar com você." E como eu já não estava muito legal, eu já não estava entendendo nada do que estava acontecendo, eu peguei aquele CD e fui para casa. E como gosto muito de música, né? Eu coloquei aquele CD para ouvir. E eu estava sozinha em casa, né? Meus pais estavam trabalhando e como eu sou filha única, eu estava sozinha em casa e comecei a ouvir aquele CD. E a primeira música daquele CD, queridos, era da banda 4 por 1. É a banda 4 por 1. A música chamada De Volta à Inocência. E quando aquela música começou a tocar,
Foi algo sobrenatural, porque quando aquela música começou a tocar, as minhas pernas perderam as forças, né? E eu caí de joelho e eu sentia uma presença entrando naquele lugar, mas eu não conseguia me levantar, né? Porque era a presença dele, era a glória dele entrando e eu não conhecia ele, né? Então não sabia que o Espírito de Deus se manifestava daquela maneira. E aí eu ouvi, né, uma voz me chamar, Mayra. E eu fiquei muito assustada porque eu não tava vendo ninguém, eu não tava, assim, eu tava sozinha em casa, né? E eu achei realmente que eu tava ficando doida. E eu ouvi novamente, Mayra, Mayra, 3 vezes. E eu fiquei assim, alucinada, né? Eu fiquei muito assustada. Eu achei que eu tava realmente ficando muito doida. Falei, quem que tá falando comigo? E o que que tá acontecendo? Eu tô ficando doida e tal. E aí eu ouvi, queridos, a voz falando comigo, né? No meu espírito, realmente. Eu sou Jesus que você está perseguindo. Você não gosta do meu povo e você tem evitado a minha palavra. Queridos, eu fiquei em choque. Eu fiquei em choque, eu fiquei transtornada e eu não estava entendendo aquilo porque eu não estava vendo ninguém. E era uma experiência sobrenatural que o Espírito de Deus estava me dando aquela hora, né? E como eu estava ajoelhado, não estava conseguindo levantar, né? Tamanha presença dele, eu ouvia o meu espírito, né? Ele falando para mim: olhe para o lado que você vai começar a entender. E quando eu olhei para o lado, queridos, ajoelhada, eu tive a visão dos pés do Senhor com as chagas furadas. Nossa, essa hora eu achei que eu ia passar mal, porque eu falei, ai, é o Jesus. E eu comecei a chorar compulsivamente, e ali o Senhor me deu aquela experiência da presença dele, né? E aí ele, Mayra, e começou a falar comigo, olhe para frente. E eu olhei para frente e as paredes da minha sala abriram. Foi uma experiência sobrenatural do Espírito. As paredes da minha casa se abriram e ele me deu a visão de uma criança de 3 meses no berço, de vidro, né? Com uma bola assim, farol vermelho piscando, piscando, piscando. E aí ele falando comigo, tá vendo aquela criança ali? Era você. Aquela criança era você. E eu olhei naquele